Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos gravar mais um vídeo. 456 dos lugares assombrados, né? Capítulo 9, Livro dos Médiuns. Então, sobre a direção do nosso irmão Marcílio. Então, o nosso irmão Marcílio, ele nos orienta assim, menos vídeo, para gravar menos vídeo, né? Antes estava sob a direção da nossa irmã Boleontina, agora está sob a direção do nosso irmão Marcílio. Então a Boleontina era 8, 9, 12, um dia foi 13 vídeos, foi gente do céu, por que isso tudo? E o nosso irmão Marcílio tem uma outra forma de trabalhar, cada um tem a sua forma, né? Então ele é 2, 3, no mínimo 1, no máximo 3. Isso não quer dizer que um dia ele, né, não venha assim a autorizar uns 6 vídeos, porque eles que estão no comando, mas no mínimo 1, no máximo 2, 3, mas assim, também com muita seriedade, né? Então vocês observam que eu praticamente nem brincar eu não brinco, porque se eu brincar eu perco meu brinco daqui. Então, mas é assim mesmo, cada um tem seu sistema. Então Kardec faz uma outra pergunta aos bons espíritos. Em geral, Kardec dizendo aos bons espíritos, em geral, as crenças populares, né? As crenças populares guardam fundo de verdade, né? É lógico que as crenças populares guardam fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? Olha você, qual terá sido a origem, né, da crença em lugares mal assombrados? Ora, porque você já ouviu aquele ditado? Onde há fumaça, há fogo. Então, nós temos que entender o seguinte, que se existe esse termo, lugares mal assombrados e tudo mais, teve um princípio. Onde será? Né? Qual o motivo? Onde será? Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? Não tem que ter uma origem? Qual a origem? Aí os bons espíritos respondem assim: o fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Olha só para você que sabedoria. A origem está, né, nos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Ora, porque quando se fala em lugar mal assombrado, a pessoa pensa no quê? Assombração. Ó, aquela casa ali tem assombração. A pessoa pensa no quê? Pensa na morte. Pensa em espírito. Pode pensar até no demônio, né? No Satanás, que isso é tudo história, é tudo mitologia, mas é uma coisa assim tenebrosa, que faz parte assim do outro mundo, né? Coisas, né, que já passou pelo vale sinistro da morte. Então não deixa de ser isso aí, uma
crença nos espíritos. Então, a origem está, né, na crença nos espíritos. Porque assombração se pensa em alma do outro mundo, alma penada. Você já ouviu esses termos? Assombração é alma penada, espírito do demônio, espírito sofredor. Então, ora, mas se as pessoas não acreditam na imortalidade da alma, tem essa questão aí. Se as pessoas não acreditam na imortalidade da alma, as pessoas não acreditam que exista vida após, né, o óbito. Então por que ele tem medo na assombração? Ué, ele não tinha que ter medo em assombração? Esse que bate no peito, eu não acredito em vida após a morte. Eu não acredito na imortalidade da alma. Ele não tem o direito também de acreditar em assombração. Ele não tem o direito de acreditar. Tem o direito, ele não tem. Analise só para você ver. Uma vez que a assombração é nada mais, nada menos que o espírito de alguém que um dia passou pelo corpo físico através da reencarnação e da desencarnação e que se encontra vagando para lá, para cá, né? Perdido aqui, perdido por ali. É um ser que já se encontra na erraticidade. É alguém que esteve no corpo físico, que deixou o corpo físico, que agora encontra-se na erraticidade. De uma certa forma, encontra-se em certas situações que não tem como a gente adivinhar. Então, os incrédulos, esses descrentes, né? Esses que não acreditam, os ateus, esses que não acreditam na imortalidade da alma, que não acreditam na vida após o óbito, né? Ali no corpo físico, ele não tem o direito de acreditar em assombração. E quase sempre, 99%, são esses que acreditam em assombração. Ora, mas como ele acredita em assombração, se ele não acredita na alma, se ele não acredita no espírito, se ele não acredita na imortalidade da alma, né? Então, o fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre de certos lugares lhe fere a imaginação e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Demais, a entreter essa crença supersticiosa. Aí está a narrativa poética e os contos fantásticos com que o acalentam desde a infância. Olha só que vergonha. Então, por exemplo, tem pessoas que pensam assim, se for para me posar lá nas capelas, naquelas capelas onde
velam ali, né, os corpos, né, das pessoas que desencarnam, das pessoas que morrem, como queira. Se for para mim posar ali uma noite, nunca. Pode me pagar o que quiser que eu não poso naquele lugar. Mas por quê? Ah, eu tenho medo da alma, das almas dos mortos. Ah, mas você não acredita na vida após a morte, então você está com medo de posar lá nesse necrotério? Por que você está com medo? Como certas pessoas. Aqui está isso que eu vou citar agora, também está dentro do assunto aqui. Tem certas pessoas que dizem assim: ei, mas seres macho, esses são macho mesmo. São aqueles seres que trabalham nas funerárias. Mas por quê? Por quê? Eu tenho por todo mundo o maior respeito. Todas as profissões são dignas de respeito. Todas. Gari, desde o gari até aquele cientista que trabalha na NASA. Todos são dignos de respeito. Então não pense você que aqueles que trabalham na funerária, eles aquele trabalho ali é mais difícil do que o teu. Porque não é. Só que não tem como eu fazer com que você mude de ideia, porque não cabe a ninguém mudar a forma do outro pensar. Isso é o nível evolutivo de cada um. Agora, mas lidar com corpos de pessoas que já morreram, lidar com aqueles corpos que acidentados, estraçalhados ali pelo meio do asfalto. Mas qual o problema? Ah, não, as almas daquele. Mas por que você está falando em alma? Se você não acredita em alma, você não acredita em imortalidade, na imortalidade, tem alguma coisa errada aí. É como, por exemplo, com todo respeito, muitos evangélicos, né? Eles, quando um irmão da congregação fica doente ou sofre um acidente e vai assim até parar na UTI, os evangélicos, eles ficam todos em oração e depois, quando, vamos pensar assim, aquele evangélico que estava internado, ele se recupera, todos os evangélicos saem dizendo que aquele que se recuperou, ele recebeu um livramento. Mas livramento do quê? Aí daí uns 15, 20 anos depois, aquela pessoa desencarna, morre natural, porque reencarnar e desencarnar faz parte do processo evolutivo da alma, do espírito. E outra, os evangélicos, muitos, né, algumas, né, denominações, prega o reino divino para onde todos vão, e lá eles eternamente vivem,
naquela sociedade, né, juntos por toda a eternidade. Mas é interessante que quando a gente, porque eu já tive a oportunidade de visitar alguns velórios de alguns amigos meus evangélicos, que eu tenho todo respeito, mas só analisando esses fatos. Ali eles estão num desespero, chorando copiosamente a morte, vamos dizer assim, a morte daquele irmão. Mas por que eles estão chorando? Eles tinham que agradecer a Deus. Eles tinham que estar ali num ato de respeito, de carinho, e dizendo uns aos outros, graças a Deus, né, que o irmão retornou aos braços do Pai, né, e hora dessa está junto com os outros irmãos nossos, né, unidos no paraíso, para onde todos nós iremos quando, né, passarmos pelo mesmo processo que ele passou, né? Graças a Deus que o irmão retornou ao Pai, ao paraíso. Mas não é isso que a gente vê. É uma chorantina, é uma gritalhada. Eu já estive em vários velórios, mas tratando do velório assim, de evangélicos, crentes, essas coisas, eu já presenciei até desmaio. Irmãs ali desmaiando, gritando. Evangélicos, crentes. Eu não entendo isso. Eles tinham que dar graças a Deus. O irmão está retornando aos braços do Pai, retornando ao paraíso. Não é meio estranha essa situação? As pessoas pregam uma coisa e depois faz outra. E se comportam de outra forma. E eu fico só observando, né? Então, aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos com que os acalentam na infância, né? Quantas historinhas, né? Na infância. Isso é tudo história para acalentar os seres. Isso vem de eras remotas, né? Isso vem desde quando o mundo passou a ser habitado. E por que não? Isso vem, essas histórias, elas nos acompanham desde outros planetas. Que você há de convir que nós trazemos de outros planetas os sistemas os quais lá nós seguíamos. Nós ainda possuímos certos vícios que cultuávamos lá, cultivávamos lá, noutros planetas, noutras dimensões. Então existe aquelas historinhas, né, para a pessoa dormir, né, para a criança dormir desde criança, né? Então, eu mesmo, nós trabalhávamos assim, em construção civil, em cidades fora de São Sebastião do Paraíso, e um dia, numa determinada casa que nós, né, morávamos, eu e o patrão, né, que era um grande amigo meu, e todos os outros funcionários, estávamos assim, eu assim, tinha lá meus 15 anos, e nós morávamos numa casa e trabalhávamos pintando, reformando assim obras do Estado naquela cidade. E eu todo dia eu batia o pé assim na onde eu dormia e fazia tum, 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 igual uma caixa de Congo. Vou pensar comigo, por que esse negócio aqui é oco?
né? Aí, conversando com as pessoas, assim, o meu patrão, né? Conversando com as pessoas mais antigas ali em volta ali daquela casa. Aí um senhor lá falou, não, esse lugar aqui todo foi o primeiro cemitério dessa cidade. E muitas casas foram construídas, né, sobre alguns túmulos que não foram desfeitos. No entanto, se vocês bater o pé assim em determinados lugares na casa, vocês vão perceber que um barulho oco. Aí eu falei para ele assim, no meu quarto, onde eu durmo, porque o meu colchão era no chão, né? Porque o meu patrão não gostava que eu dormisse nas camas, então eu tinha que pôr o colchão no chão mesmo e dormia. E eu ainda batia com a mão assim, fazia tum, 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 tum. Aí um dia o patrão levou esse senhor lá e falou, aqui ó, onde esse menino, esse rapazinho, me chamou de rapazinho, gracinha. Esse rapazinho tá dormindo aqui, ó, embaixo aqui é um túmulo. E eu continuei lá dormindo. Até terminar o serviço. Não mudei de lugar, não. Por medo do quê? Então, voltando à questão da profissão daqueles que trabalham em funerária. Ora, e aqueles que trabalham no frigorífico? Que matam o boi, matam a vaca, né? E depois eles parte ali todas aquelas, não sei como que eles fazem, lá eles partem aquelas, né, da vaca ali, lidando com aquelas carnes toda lá. É a mesma coisa na funerária. É a mesma coisa. Em partes relativo, mas é praticamente quase que a mesma coisa. A pessoa que trabalha no frigorífico tem que ter todo respeito por aquela profissão. Quem trabalha na funerária tem que ter respeito por aquela profissão. Porque aqui na Terra é necessário que exista seres para tudo. Porque se não existisse, como, né, como haveria a evolução? Como se daria a evolução aqui na Terra? Não teria como. Então tem pessoas que falam assim, eu faço tudo na minha vida, menos trabalhar em funerária. Gente, e conversando um dia com um amigo meu, que trabalhou em funerária, mas já aposentou, ele falou assim, olha, é um serviço assim, tão natural, que olha, eu ficava angustiado dia, Deus que me livre. Ele falou isso olhando em mim, ele olhou em mim assim, de cima embaixo, baixo em cima, e falou assim, eu ficava tão angustiado o dia que eu não preparava um corpo, e olhou em mim de baixo de cima embaixo, pensei comigo, Deus que me livre, deixa para daqui mais um tempinho, porque o que eu vou passar por aquele processo, eu vou também um dia, eles vão colocar um palitozinho de madeira no meu peito, vão colocar uma gravatinha aqui, né, com as margaridas assim no peito, né, uns cravos para ficar bem cheiroso, cafezinho, chazinho ali para os amigos que já estão na minha lista já, que vão participar do meu velório, mas deixa mais para frente, né? Pensei naquela época, mas agora já está chegando, está bem próximo já, graças a Deus. Isso faz uns 30 anos atrás, então já está bem próximo agora. Então, toda a profissão, todos os lugares, quem faz o lugar somos nós. Mas existe, né? Demais a entreter essa crença supersticiosa, aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos com que o acalentam na infância. A mula sem cabeça, o saci pererê, né?
tantos outros contos, outras histórias, né? Que sempre foi passada de pai para filho, de filho para neto e essa roda. Mas sabemos que o princípio está nos espíritos, na crença nos espíritos. Olha só para ver como são as coisas. Não tem como fugir dos espíritos. O princípio de todo esse processo está nos espíritos, o fato da existência dos espíritos. Porque em alguns lugares as pessoas viram, e eles até hoje ainda veem espíritos. Mas nós sabemos que há mais espíritos na cidade, onde existe o fluxo maior de gente, do que em lugar ermos, né? E também, quando são vistos, existem vários fatores que levam aquele encarnado a ver o espírito, né, ali presente. Não é chegando e vendo assim, né, de repente, não. Então esse é o último vídeo de hoje.